Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo de casa também. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e fazer uma oração para a gente começar o nosso tempo de louvor. Amém? Senhor, muito obrigada porque nós temos o privilégio de estar aqui para te adorar, para honrar o teu nome. Obrigada pelo seu amor e por sua bondade incondicional. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para aprender mais a Tua palavra. Prepare e quebranta nosso coração para receber coisas novas hoje. Se faz presente neste lugar, Senhor, e abençoe esse tempo de louvor. Em nome de Jesus, amém. E hoje é a primeira vez que nós estamos tocando aqui com a nossa banda, que está crescendo. Então, ó, primeira vez, hein, gente? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá? Mateus 5,13 fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. A música que a gente vai cantar agora é para reforçar a nossa identidade. E como Jesus ele fala nesse versículo,
para ensinar como nós cristãos devemos ser, como que a gente deve servir um aos outros. E então essa música é para reforçar a nossa identidade, como nós somos luz e sal como o próprio Cristo Jesus. Amém? Desconfiou ao Senhor, o poder de curar.
os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Casa cheia, que alegria, gente. Que alegria de poder ter uma banda dessa maravilhosa. Bom demais, né? Deus é maravilhoso, né? Gente, vamos lá, pelos recados. A gente vai começar pelos cultos, avisando quais são os cultos, os compromissos que a gente tem aqui na igreja, os eventos, né? Quinta-feira, a gente tem os cultos das 19h30. Hoje eu peguei um panfletinho para mostrar. Não vamos derramar água aqui, né? Hoje eu trouxe o panfletinho para mostrar para vocês que realmente é um culto de estudo bíblico e oração. Então vocês podem ir lá no próximo mês, eu acho que vai começar, próximo mês, vai já começar esse culto. Domingo, às 9h30 da manhã, com o café da manhã. E esse culto aqui, maravilhoso, com essa banda incrível. Quem gostou aí? Aí sim, aí sim. Gente, tem algum visitante? Pode falar aí, você veio uma vez ou duas, pode levantar a mão que você ainda é visitante. A Bruna, pode levantar aí, gente. Vão lá falar bem-vindo para eles. Falam que eles são queridos aqui. Pode falar que eles são bem recebidos. Pode mostrar o amor que Deus deu a vocês aí, pessoal. Amém. Pode ir se cumprimentando, tá de boa. Gente, falando agora sobre o dízimo e as ofertas, tem um super testemunho sobre esse dízimo, mas como eu tenho pouco tempo aqui para falar, que hoje é nosso irmão Gabriel que vai pregar sobre a terceira parte do Terceiro do Monte. É isso aí. Eu vou bem rapidão, a gente vai ler um versículo bem famoso. Fiquei com temor, né, de falar um versículo tão famoso assim, que a gente já falou do dízimo, mas Deus falou no meu coração que tinha que ser esse mesmo. Eu fui confrontado com essa mensagem e fui transformado. Eu quero passar ela à frente para que vocês possam colocar essa mensagem no coração de vocês quando vocês forem dar o dízimo ou a oferta de vocês. Amém? Vamos lá em Gênesis 4, 3 ao 5. Vamos ler comigo, vocês vão repetir algumas palavras. Vamos lá, não todas, tá? Só dando um contexto, Adão e Eva teve os filhos ali, Caim e Abel, né? Então aqui eles falam que eles são um agricultor e outro é pastor de ovelhas, pastor de ovelhas. E ele no terceiro ele fala assim, vamos lá. Passando algum tempo, Caim trouxe dos frutos da terra, vocês vão repetir essa palavra comigo, uma oferta, bem alto, bem forte, com fundo do coração. Isso aí, boa. Guarda isso aí. Uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, lembrando que a gente tem que sempre prestar atenção nos textos. Por sua vez, pode dar o sentido ao contrário, ao invés disso, ele fez outra coisa. Então aqui, ó, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Amém. Vamos lá. Pessoal, imagina aqui comigo. Vamos fazer uma ilustração na cabeça de vocês.
imagina comigo, pode fechar o olho, pode ficar com o olho aberto, faz o que vocês quiserem. Mas imagina aqui comigo. Caim e Abel pegando a sua oferta para ir para o culto. Vamos lá. Caim. Ai, meu Deus do céu. É culto de domingo. É culto de domingo. Tem que preparar minha oferta. Meu Deus do céu. Pode ser esse. Esse daqui tá bom. Esse daqui tá bom. Pode ser esse. Mas esse fruto... Ah, tá bom. Vamos. Agora, imagina Abel preparando a oferta para o Senhor. Ai, meu Deus do céu. É culto de domingo. Pera. Vamos olhar com calma. Nossa, mas esse é muito bom. Vamos dar com perfeição ao Senhor. Vamos dar com agrado, de agradecimento ao meu Senhor. Eu vou dar esse que é perfeito. Imaginando isso, reflita aqui comigo. O que a gente leu ali no final? Quem foi aceito, quem foi recusado? Caim foi recusado, ele e sua oferta, mas Abel foi aceito com agrado. E o que eu quero falar para vocês é que a gente não vai se reduzir a só o dízimo, ao dinheiro. Isso pode ser o seu tempo, quanto você se dá ao ponto de conhecer de Deus, sabe? E agora pensa comigo, qual seria melhor? Se Abel, que foi aceito porque ele estava fazendo o certo, estava fazendo o que agradava a Deus, ou fazendo ali o que Caim fez? Falando com Deus nas minhas orações, para que eu possa falar desse dízimo, eu lembrei do... Cadê o João? Amém, o João está lá, ó. O João também ajuda no dízimo, fala do dízimo. Ele falou sobre um versículo muito importante, aqui ó, vamos lá. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não recusarás. Amém? Vocês podem, a gente pode dar o nosso dízimo escolhendo. Eu quero dar uma oferta ou eu quero dar a oferta? Eu quero dar uma oferta ao Senhor, o que eu tenho lá. Ou eu quero dar a oferta, o melhor que eu tenho para o Deus que é tudo. Amém? Então a gente pode dar nossa oferta agora com a maquininha, graças a Deus ela está ali. Os envelopes e os Pix. Amém? Vocês estão liberados aí para fazer sua oferta, seu dízimo. Calma aí, deixa eu falar mais uma coisa. Vocês estavam pensando em fazer uma oferta? Olha para dentro de si mesmo. Você não precisa fechar o olho e baixar a cabeça para ninguém ver, não. Fala consigo mesmo. Eu quero dar a oferta agora. Eu quero dar a oferta ao Senhor. Amém? Vamos chamar... Daqui a pouco a Marisa. Amém. A gente tem essa pessoa abençoada aí com o nosso ministério de adolescentes, crianças, idades mais novas. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu fico com as crianças durante os cultos e hoje eu falei que ia começar a programação, né? E daqui a pouco eu vou chamar as crianças, eu vou só falar para os pais qual que é o plano para esse ano. O plano, a gente está trabalhando com a memorização, vai continuar. Agora eu dei uma facilitada, porque o que eu vi era que estava muito para uma semana, aí eles esqueciam da semana passada. Agora as perguntas são mais fáceis. Assim, antes eram versículos, agora são perguntas, que é de um documento de fé da igreja, na versão Baby, que é como se fossem respostas mais curtas, mas são verdades que eles têm que ter no coração, sabe? Crianças menores, como de 1 a 5, às vezes não entendem muito a abstração, mas elas entendem o concreto. Então, a gente vai ensinar na memorização, às vezes repetição, mas entendendo que aquilo está no coração delas. A gente não pode duvidar do que as crianças estão aprendendo ou não, porque Deus nos diz para ensinar elas desde que são pequeninas. Não nos diz para esperar. Sempre é tempo de ensinar as crianças. Então, eu gostaria de pedir a ajuda dos pais. Na verdade, nós somos o apoio, né? A atividade que faz nos seus filhos, o que trabalha é durante a semana com vocês. Então, eu tenho um grupo de pais,
se vocês quiserem entrar, vocês que têm filhos que ficam comigo, entra que eu falo o que a gente aprendeu e como vocês podem reforçar durante a semana. E, assim, memorização, às vezes, a criança pode cansar. Eu vou tentar fazer de formas que não cansem, mas, assim, a gente não pode trabalhar muito no sentimento delas, porque a gente tem que entender que a gente está fazendo o melhor, colocando no coração delas, né? Tem, inclusive, no Alfa fala uma história, né, que tinha um soldado que estava ferido na guerra, aí chegou o amigo dele e falou assim, o que eu posso fazer por você? Aí ele foi e falou, por mim nada, eu já estou morrendo. Aí ele falou, quer que eu fale algo por você? Aí ele foi, deu o endereço e falou, chegue nesse endereço, fale com o homem que o que ele me ensinou na infância está me ajudando a morrer em paz hoje. E aquele homem era o professor de escola dominical, e ele disse que quando chegou a notícia nele, ele ficou meio triste, porque ele tinha parado o trabalho porque achou que aquilo não tinha efeito. E às vezes a gente vê a criança toda agitada, acha que não está aprendendo, mas na verdade, assim, se Deus nos falou para fazer, certamente Ele está fazendo crescer lá. Então, não fiquem desmotivados, vocês pais, isso é para o bem delas, em primeiro lugar, para a glória de Deus, e vocês têm que saber que é para o bem delas. Eu vou chamar aqui as crianças para nós orarmos pelo tempo que nós vamos ter. Não, mas é só você dar um espacinho aí para ele, gente. Eu não vou pedir para vocês falarem nada, não. É só, vamos orar? Eu vou chamar aqui, quem vai estar comigo, Fernandinha e Jojo. A gente tem um equilíbrio, né? Eu sou um pouco mais séria, né? A Fernandinha é muito boazinha, então... E a Jojo é divertida, então a gente consegue balancear. Por mim, eu fico quase falando com as paredes, mas elas falam com um jeitinho assim, então, né? Então, vamos orar por elas? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe esses pequenos para a sua casa. Obrigado porque os pais estão aqui também. Que o Senhor possa estar plantando com a gente no coração delas as suas verdades e que o Senhor, o seu Espírito Santo, faça crescer e que elas conheçam por si mesmas que Cristo é o Salvador delas e persistam até o fim, sabendo que o Senhor está com elas. Em nome de Jesus, amém. Amém. No treino eu dei um apelido pro Gabriel. É o nosso cabeludo careca, mano. O cara tinha um cabelão grande, bonito, o cara cortou o cabelo na zero. Vamos orar, gente. Aponta a mão aí pro pregador. Vamos lá. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, Paizinho, para que o Senhor possa encher o Gabriel do Espírito Santo, Paizinho, para que ele possa transbordar mais de Ti, Paizinho. Para que ele possa, Paizinho, falar coisas, Paizinho, que veio no coração dele, Paizinho, de Ti, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que a gente possa estar atento, Paizinho, o que o Senhor vai falar conosco, Paizinho. E que nós possamos estar, Paizinho, estar com os olhos fixos em Ti, Paizinho. Para que a gente possa nos apaixonar, Paizinho, cada vez mais, Paizinho, por essa lindeza, Paizinho, que é Tu, Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Nós oramos e te agradecemos, Paizinho, pela vida do Gabriel, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com todos? Vamos abrindo nossas Bíblias lá em Mateus 5, por favor? Todos aí? Quem não tiver, pode acompanhar pelo slide. Pessoal, essa é a terceira parte de uma série que eu estou fazendo no Sermão do Monte, mas para você que não estava presente em nenhuma ou não estava presente em alguma delas, fica tranquilo, a gente vai fazer uma recapitulação e
com a graça de Deus, ficou tudo preparado de uma forma que dá para todos entenderem, todos acompanharem, independente se perdeu algumas ou todas. Amém? O Sermão do Monte foi uma incrível pregação de Jesus no início do ministério dele, que é de fato uma pregação que sonda o nosso coração, que a gente tem que usar ela para meditar, para saber como a gente está com Deus, se nós nos estamos comportando como filhos de Deus, né? E serve também para a gente sempre estar olhando se a gente está praticando, né, as coisas que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Não só isso, mas também para a gente conseguir aconselhar o nosso próximo acerca das lições que a gente vai aprender aqui com Jesus. Amém? O Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, para quem não se lembra ou quem não viu, as bem-aventuranças, elas são características, atributos que necessariamente se manifestam nos filhos de Deus, naqueles que já foram transformados pelo Espírito Santo, de forma incondicional, não porque eles merecessem, não porque eles se esforçaram, não porque eles tinham uma aptidão natural para isso, mas não, aqui as bem-aventuranças são atributos que se manifestam naquele que Deus simplesmente escolheu e aplicou o teu espírito, aplicou o teu poder para formar essas bem-aventuranças em cada um dos seus filhos. Antes da gente começar, né, a falar de fato, temos que relembrar algumas coisas. Primeiro, o que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado, que é a palavra que mais vai se repetir aqui no início do Sermão do Monte, bem-aventurado é o quê? Muito, muito, muito feliz e verdadeiramente feliz. Amém? O que mais? Todas essas características, esses atributos que a gente vai ver, hoje a gente vai ver a sétima e a oitava bem-aventuranças, todas as 8, elas vêm num pacote completo do Espírito Santo. Elas não podem vir algumas em alguns, em outras e outras em outros. Não, elas vêm necessariamente todas juntas. Ninguém pode virar e falar, essa aqui eu tenho, essa aqui eu não tenho, essa aqui eu acho que o meu irmão foi chamado para ela, eu não. Consigo pensar em alguém lá na igreja que tem essa, mas acho que ele não tem essa aqui não. Não, não é assim que funciona. Elas são um pacote completo da transformação do Espírito Santo no nosso ser. E não só isso, elas são totalmente interligadas, elas são totalmente consequentes uma das outras. Então, hoje a gente vai recapitular como essa progressão, né, que elas foram pregadas por Jesus de forma progressiva, como cada uma depende uma da outra. E como eu disse, nenhuma delas você pode ter a impressão que você tem a disposição natural para ela, entendeu? Não, todas elas é o Espírito Santo que faz, você não pode exercer isso com esforço próprio. E justamente essa questão vai ser uma baliza para todos nós discernirmos se nós estamos interpretando e entendendo corretamente as bem-aventuranças. Se ao final do que a gente falar aqui hoje, você olhar e pensar, opa, isso aí eu tenho desde sempre, isso aí eu acho que eu faço desde que eu nasci, eu sou naturalmente assim, pode ter certeza que você entendeu errado. Aqui a gente só pode ter 2 reações a essa pregação. Ou de quebrantamento, e você reconhecer, nossa, eu não tenho. Deus, por favor, me dá isso. Ou então, Deus, eu preciso mais disso. O Senhor já iniciou essa obra em mim, eu já desempenho esses atributos, mesmo que às vezes em níveis mais baixos, níveis alterados uma entre as outras, mas essa reação de querer mais. Essas são as 2 possíveis que a gente pode ter. Tá bom? Vamos lá, então. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é paz? A Bíblia aborda diferentes tipos de paz. Essa que está sendo falada aqui agora por Jesus
é a paz da união, a paz da reconciliação, da quebra de barreiras. E quando diz bem-aventurados os pacificadores, está querendo dizer bem-aventurados os que, assim como Jesus, promovem a paz. Vamos ver como isso é consequente de todas as outras bem-aventuranças que a gente viu? Olha só, vamos lá no versículo 3. A gente aprendeu o quê? Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque assim que ele conhece o sacrifício de Jesus, através do abrir de olhos do Espírito Santo, ele reconhece que nós reconhecemos que nós somos podres. Que a nossa dívida com Deus, ela não é nula, ela é totalmente negativa. Pelo nosso pecado, nós temos uma dívida impagável com Deus. E assim, bem-aventurados os que choram. Nós nos sentimos tristes por causa disso. Porque perante um Deus que é santo, nós somos pecadores, sujos, incapazes de oferecer uma coisa boa para Deus em troca da graça dele. Por isso que é graça, né? Porque é de graça. A gente não tem nada para oferecer, para pagar de volta. Mas os que choram serão consolados. Ainda no versículo 4. Serão consolados como? Com o conhecimento da graça. De que mesmo nós, estando na nossa condição de pecadores e sem nada para oferecer para Deus, Ele é um Pai amoroso e misericordioso e gracioso, que de graça nos escolhe, nos abençoa, nos salva, nos transforma, nos limpa, nos santifica. Amém? Sabendo disso, bem-aventurados os mansos. Porque depois de tamanho constrangimento com a graça e a misericórdia de Deus, como nós poderíamos ter uma postura de alguém que quer reivindicar algum direito? A gente já estava condenado ao inferno e Deus de graça nos salvou. O que mais que a gente precisa? Para que a gente vai brigar com o nosso próximo? Para que a gente vai se irar esperando receber mais ou descontente com o que Deus tem para a gente? Não há espaço para gratidão, para ingratidão e nem para soberba. Os que entendem a misericórdia de Deus, eles são mansos. Amém? Porque eles sabem quão pequenos eles são. Nós somos, né? Quão pequenos nós somos. E assim, ainda nessa postura de gratidão, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A partir daí, a gente fica apaixonado por Deus e a gente quer mais. E aí começa a nossa busca diária, incessante, de conhecer mais de Deus, de relacionar mais com Ele, de nos assemelharmos a Ele, parecer cada vez mais com Ele e voltar a viver como nós fomos criados por Ele para ser, a imagem e semelhança dEle. Agora, esse é o nosso anseio. Antes a gente estava virado para o pecado, só pensando no pecado e nós só podia caminhar para lá, até que Deus mudou a nossa visão. Agora a gente olha para Ele, a gente quer aproximar da santidade dEle e nos afastarmos cada vez mais do pecado. Amém? E isso é uma busca diária, e que Deus nos sacia. Deus também, à medida que isso tudo acontece, Ele também vai se revelando a nós, porque Ele é um Deus de relacionamento. E o acesso dEle é fácil, é livre acesso, amém? E nessa caminhada, em busca de nos tornarmos semelhantes a Deus, a gente enfrenta uma grande luta contra o nosso pecado que ainda está aqui no coração. Deus não prometeu ainda nessa vida terrena nos livrar 100% do pecado. Ainda tem uns requisitos. Embora a gente não está no domínio mais dele, embora a gente ainda não está virado para o pecado e caminhando para ele, querendo ele ainda está lá dentro. E a caminhada para a santidade é dura. É uma guerra espiritual diária. Mas Deus é fiel e Ele nos limpa. Ele pega na nossa mão e nos faz andar com Ele como se fosse bebê que não sabe andar ainda, nessa caminhada, que é essa progressão de nós sermos cada vez mais próximos
dele e cada vez mais distante do pecado, que chama o quê? A santificação, que é nada mais, nada menos que o quê? Um coração limpo. Um coração limpo cujo Deus é o Senhor, Deus é o centro, Deus entronizado lá, governando a nossa vida. Por isso, bem-aventurados os limpos de coração. Amém? E como que a gente está nessa caminhada, nos tornando mais parecido com Deus, e a gente não quer e não desempenha atitudes parecidas com a de Deus? Porque Deus encarnou, Deus se fez homem e habitou entre nós. E a gente tem conhecimento da história dele. Aqui na Bíblia a gente tem conhecimento, a gente tem acesso. Como nós, querendo nos assemelhar a Deus, não buscaríamos seguir os passos dele, de Jesus, e ter as mesmas atitudes que ele teve? Como? Não tem como. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, como Jesus promoveu, viveu em função disso, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Vamos entender melhor isso aí? O que é ser um pacificador? Primeiramente, não é ser aquela pessoa que busca a paz a qualquer custo. Sabe aquela pessoa que para tudo tá bom? Sabe? Aquela pessoa que ela se conforma com tudo. Sabe? Tudo ela vai aceitar calada e vai se adaptar a todos os ambientes, tudo que estiver acontecendo ao redor dela, seja bom ou ruim, seja agradável a Deus ou não, tudo que estiver acontecendo, ela vai se amoldar aquilo de forma omissa para evitar conflitos. Não, isso não é um pacificador. Isso é um covarde. Um covarde que não tem coragem de Deus de mostrar que não compactua com certas coisas. E que também tem misericórdia do irmão que está fazendo coisa errada, de mostrar para ele, cara, isso não está certo. Isso não agrada a Deus. Então, o pacificador não é essa pessoa omissa, que fica calada e aceita tudo que estiver acontecendo ao redor dela, como se ela estivesse fazendo parte para evitar qualquer conflito, qualquer discussão. Mas, também, não é aquela pessoa que vai até se comportar, manter a postura diante do pecado ao seu redor, mas só não vai fazer, vai fechar o olho e não vai fazer nada, vai ficar ali escondido porque eu não estou fazendo, então está todo mundo em paz, eu não estou fazendo, está tudo certo. Não, esse também não é o pacificador. Não é o pacificador, porque aí ele está sendo pacífico, tá, porque ele não está arrumando briga, não está impactando o ambiente de nenhuma forma, porém ele está sendo pacífico de forma passiva. Está me entendendo? De forma passiva. E não foi esse o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo, ele foi um pacificador ativo. Entendeu? A intenção dele, ele se esforçava, ele se dedicava a promover a paz. Amém? Vamos conversar melhor sobre o que é ativamente promover a paz, assim como Jesus. Primeiramente, vamos pensar o contrário disso, o contrário de promover a paz. Olha só, lá em Provérbios 6, olha só o que Salomão nos diz lá em Provérbios 6, de 16 a 19. Presta atenção, hein? 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta. Ou seja, 6 que ele odeia, mas 1/7 que o Salomão fez questão de dar uma ênfase assim, que essa para Deus é a pior. 17. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apresentam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, qual que é? E o que semeia discórdia entre os irmãos. Essa
essa característica de semear discórdia entre os irmãos, Salomão deu uma ênfase, como se Deus tivesse um ódio, uma ira especial com essa. E essa é justamente o oposto de promover a paz de Jesus. E essa discórdia, lembra que a gente estava falando que para ser pacificador, a gente não pode ser omisso e nem passivo? Por quê? Porque essa discórdia, que é, né, o lado do mal dessa discussão, né, discórdia e paz. Essa discórdia, ela não é provocada de forma passiva, não. Ela é provocada de forma ativa. Então, para a gente lutar contra ela, a gente também tem que promover a paz de forma ativa. Olha só um exemplo, lá em Gênesis 3, como se deu a queda do homem. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva ainda estavam plenamente vivendo como Deus preparou para eles viverem, né? Agradando a Deus. Olha aqui que aconteceu. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeiro que isso é mentira. Deus não falou que não podia comer nenhuma árvore do jardim. Não, nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus falou que podia comer de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. Já começou mentindo para provocar a discórdia. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, o diabo, desde o início da nossa humanidade, promovendo ativamente a discórdia entre nós e Deus, que, consequentemente, vai causar a discórdia entre nós e nós, né? Mas não. Jesus, ele veio, Deus se fez homem, encarnou, habitou entre nós, e ele veio, e a missão da vida dele foi reconciliar nós com o nosso Pai e nós com nossos irmãos. Essa foi a missão dele para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Ele veio e fez tudo isso, e o ministério dele foi inteiro sobre isso. Né? Entre várias outras coisas, sim, claro, mas principalmente sobre isso também. Jesus nunca foi omisso, nunca foi um pacificador passivo, sempre foi ativo, ele não evitava conflitos, já chamou os líderes religiosos da época mentirosos de raça de víboras. Quem não lembra dessa história? E a história que Jesus deu chicotada em quem estava vendendo coisa errada e fazendo bagunça no templo, na casa de Deus. Ou seja, Jesus nunca foi esse cara quietinho que fecha os olhos para o pecado ao redor dele. Não. Ele veio e viveu ativamente para promover a nossa paz com Deus e a nossa paz com nossos irmãos. Amém? E ser um pacificador ativo envolve coisas difíceis, coisas totalmente contra a nossa natureza, contra o nosso instinto. Olha o que diz lá em Provérbios 25. Salomão de novo dizendo para a gente: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Amém? Ou seja, a nossa atitude pacificadora de promover paz também não se limita aos nossos irmãos, ou quem a gente tem um afeto. Não, com os nossos inimigos também. Porque as bem-aventuranças, todos esses atributos, eles se mostram verdadeiros à medida que eles causam impacto
ao nosso redor. Então, quando a gente promove a paz e nos reconciliamos com os nossos inimigos, tem coisa mais chocante que essa? Tem coisa mais didática, mais clara para mostrar para o nosso inimigo o amor que Deus teve com a gente? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós, desde o nosso nascimento, vivíamos pecando e querendo pecar, ignorando Deus, desrespeitando Deus, desagradando. Está entendendo? E Deus, sem a gente fazer nada, Ele veio e abraçou a gente, amou a gente e mudou a nossa direção, abriu nossos olhos, nos salvou, nos deu o Espírito Santo para a gente entrar nessa caminhada da santificação. Não é essa mesma atitude que a gente tem que ter com nossos inimigos, assim como a gente era inimigo de Deus? Né? Vamos promover a paz também com os nossos inimigos. Mas olha só o decorrer dessa bem-aventurança. O que fala lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Cara, o filho parece com o pai, amém? E quando diz aqui, porque serão chamados filhos de Deus, a partir do momento que a gente toma uma postura de ser ativamente promovedores da paz, a gente parece com Deus. E as pessoas olham para a gente e nos reconhecem como, não reconhecem como filho de Deus, mas reconhecem que é o certo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, né, que ainda não tiveram seus olhos abertos, elas não reconhecem, né, que as pessoas são filhos de Deus e tal. Mas elas veem a nossa diferença que a gente faz. E a gente é reconhecido, né? A gente é reconhecido, identificado. A gente é identificado como filho de Deus. Tá me entendendo? E que Deus é esse? Que a gente se torna parecido à medida que a gente promove a paz. É justamente o Deus da paz. Né? Se você for olhar lá em Romanos 15:33, se não me engano, o último versículo de Romanos, ou um dos últimos, vamos abrir aqui, né? A despedida, né? Olha como que é a despedida do... Não é o último, não. Mas é quase. Olha só como Paulo termina essa carta aos Romanos. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Deus da paz. O nosso Deus, além de várias outras coisas, Ele também é conhecido por ser o Deus da paz. Por que Deus da paz? Por quê? Porque Ele ativamente promoveu a nossa paz entre nós e Ele. E nós, consequentemente. Né? A gente não merecendo, estando de costas para Deus, Ele se fez homem, Ele veio na forma de Cristo Jesus, sofreu tudo, sofreu tudo sem pecar, e foi crucificado, mesmo Ele sendo perfeito. E nós que merecíamos essa cruz, no lugar disso, no lugar de nós irmos para a cruz, Jesus foi para a cruz, carregando todos os nossos pecados, nos reconciliando assim, com o nosso Pai. Olha isso. Ele fez tudo isso. A gente não tem mérito nenhum na redenção. A gente não tem mérito nenhum na salvação. Deus veio e fez. E promoveu a nossa paz. Através de quem? Ele se encarnou e veio na forma de quem? Do príncipe da paz. Jesus é chamado assim na profecia do seu nascimento, lá em Isaías 9. Olha aqui. Essa é clássica também. Isaías 9:6. Porque um menino nos deu, falando do nascimento. Isso aqui foi muito antes de Jesus nascer, como menino. Olha como Isaías profetizou o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o que mais? Príncipe da paz. Olha isso, gente. O nosso Deus, Ele é conhecido por ser um Deus de paz. Então, como nós, filhos dEle, também não seremos pacificadores? Amém? Falando de tudo isso, olha como
como Paulo explica muito bem toda essa questão que a gente está falando, de como Deus promoveu ativamente a paz. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e aqui ele fala um pouco mais das tribulações, como isso nos aproxima de Deus. Mas, enfim, agora, olha o que fala no primeiro versículo novamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, Jesus, o nosso Deus, é o nosso maior. É o nosso maior exemplo de paz. E em 2 Coríntios, Paulo deixa muito, muito claro a nossa responsabilidade, depois de termos recebido esse exemplo de Jesus que foi perfeito. Olha o que ele diz em 2 aos Coríntios, em 2 Coríntios 5. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Lembra que a paz significa reconciliar? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Não foi tudo isso que a gente falou agora? Agora, essa é a nossa responsabilidade. Nós somos representantes, nós somos ministros da reconciliação. Agora a gente tem que levar para o mundo afora, para os outros, essa reconciliação que a gente aprendeu do nosso Pai. Amém? Vamos passar para a próxima? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Essa também é daquelas... Não dá para entender numa ótica natural, numa ótica instintiva do ser humano. Porque como assim? Bem-aventurados os perseguidos. Tipo assim, muito, muito, muito feliz os que sofrem perseguição. Isso, para a nossa cabeça de ser humano, é inconcebível. Não dá para entender uma coisa dessa. Mas tudo faz sentido quando a gente vê que a gente está seguindo os passos de Jesus. Vamos desenvolver mais essa ideia? As outras bem-aventuranças, todas as outras anteriores, elas estão muito mais ligadas, elas dizem muito mais sobre o que o Filho de Deus, ou seja, o que o bem-aventurado é e faz. As 7 anteriores, elas estão mais relacionadas, pode conferir, elas estão mais relacionadas ao âmbito de ser e fazer do crente. Essa é a única que agora fala de uma coisa que não é sobre a gente fazer ou ser. Ela fala de uma coisa que a gente vai sofrer. Externamente, ela fala de uma reação externa que o mundo vai ter com nós. Interessante, né? E ela é consequência de todas as outras do mesmo jeito. E Jesus deixa muito claro isso, porque olha qual que é a recompensa dela, né? Olha qual que é a partezinha depois dela. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Agora olha a primeira bem-aventurança, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Também é a mesma, porque está concluindo. Está entendendo? Jesus não está só enfatizando e concluindo, como ele está querendo dizer que essa aqui que a gente vai sofrer, que não é mais uma coisa que a gente vai ser ou fazer, mesmo assim ela está incluída no pacote necessariamente, ela necessariamente é uma consequência das outras. Amém? Vamos ver por quê. E não é da boca para fora que eu estou falando que ela é necessária. Paulo também fala a Timóteo que isso é necessário. Lá em 2 Timóteo 3,12. Olha só. Paulo falando, né?
Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Isso não é... Não é isso não, mano? 2 Timóteo 3,12, é isso aí. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, é uma coisa necessária, né? Mas vamos entender melhor por que ela é necessária. O que acontece externamente que vai causar essa reação do mundo para conosco? Olha o que Jesus fala lá em João 15. Olha só. João 15, 18. Presta atenção. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Aqui a gente vai ver que a transformação que acontece no crente, ela necessariamente é impactante o suficiente para causar o ódio do mundo. Porque a luz de Deus brilha muito forte nos seus filhos. Isso incomoda o mundo, porque revela os pecados que estão no mundo. Isso, quando realmente isso se desempenha, não tem como o mundo levar na brincadeira ou levar na amizade. Isso causa o ódio deles, de tão tão contrastante que é. Está entendendo? Não é uma coisa que pode passar despercebida. Se é que ela é verdadeira, ela vai fazer um contraste de um nível que vai causar um ódio voltado para nós. Está entendendo? Mas para a gente não se confundir, olha lá, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Tem que ser necessariamente perseguido por causa da justiça, né? E o que é essa justiça, né? Resumindo, a justiça é quando a gente imita Jesus e a gente resplandece a justiça dele, ou seja, quando a gente imita Jesus, procura seguir os passos dele, a gente mostra para o mundo a justiça dele através do nosso comportamento, através do nosso viver. E como que a gente mostra isso? Como que isso se dá, né? Como que isso se revela? Através das bem-aventuranças. Amém? Isso é a justiça. A justiça é você ser bem-aventurado ao imitar Jesus. Amém? Não é necessariamente aquela justiça, né, do juiz batendo no martelinho, não. A gente está falando dos atributos da bondade de Deus, né? Então, a gente ser perseguido pela justiça é a gente ser perseguido porque está imitando Jesus. Amém? O que não é, então, ser perseguido pela justiça? Primeiramente, não é você ser perseguido por defender uma bandeira que pode até ser boa, legítima. Quantas pessoas na história a gente não conhece que defenderam causas tops, causas ótimas que mudaram a humanidade para sempre, né, fizeram uma diferença positiva no mundo e foram perseguidos, às vezes foram presos, às vezes foram mortos. Ok, mas não é disso que está falando. Não é carregar uma bandeira, qualquer que seja, mesmo que seja boa ou ruim, não é disso que está falando, ser perseguido por causa disso. Também não tem a ver com ser perseguido por causa da sua personalidade. Algumas personalidades, elas não são compatíveis umas com as outras. Isso é normal. Não impede a gente de desempenhar o nosso amor sacrificial cristão. Algumas pessoas simplesmente não vão dar muito certo ali com as outras, tal, mas o amor vai estar prevalecendo, mas elas não vão se bater como outras a gente sabe que dá muito certo, né? Claro que tem essa diferença. Mas não é, você não pode virar e falar, não dou muito certo com aquele irmão lá, eu acho que ele me persegue, então estou seguindo Jesus, estou igual a Jesus. Não é isso também. Também, cara, não é por conta do seu mau comportamento, não é, não. Não, o cúmulo do cúmulo é o cara conversar a aula inteira,
atrapalhar o professor a aula inteira, e aí você vira daqueles alunos na sala, que quando está a sala inteira conversando, quem que o professor vai dar bronca? Você. Né? Pode estar todo mundo conversando, talvez você está até calado, mas quem que vai levar a bronca da sala? Você, mas lógico, você virou um representante da conversa, você é um mal comportado em todas as aulas, o professor te marcou, mas agora você vai falar que você é perseguido? Não, cara, isso é totalmente fruto, consequência do seu mau comportamento na sociedade, que não tem nada a ver com Jesus. Né? Mesmo se for para pregar o evangelho, e se eu chegar lá na UF, entrar numa sala que está tendo aula, falar, professor, cala a boca, vou pregar agora, começar a pregar, todo mundo vai me expulsar daquela sala. E aí eu vou sair lá feliz, triunfante, assim, fui expulso. Fui perseguido porque eu estava pregando o evangelho. Não, cara, você estava fazendo bagunça, você estava atrapalhando. Não é isso também. Não é isso também, fazer bagunça, atrapalhar os outros, sabe? Vocês entenderam, né? Mesmo que seja defendendo o evangelho, você não pode, né? Tem que ser um exemplo de postura, de comportamento também, né? E pior, gente, também não é você ser perseguido pelo seu pecado. Né? Pelo amor de Deus. O pecado, ele tem uma consequência. E você vai sofrer ela. E pode ser uma coerção social, né? Sei lá, você está lá nos seus negócios, você tem 300 paradas ilegal lá no seu negócio. Você faz tudo errado. E aí a justiça bate na sua porta. Você vai falar que está sendo perseguido? Lógico que não. Né? Lógico que não. Pedro deixa isso muito claro lá na carta dele, mas que eu... depois vamos passar para frente. Né? Não é nada disso. É ser perseguido por imitar Jesus e seguir os passos dele. Amém? E essa perseguição, ou seja, né, vamos entender melhor o que é essa perseguição. Essa perseguição é o quê? É um maltrato, né? É um maltrato ou uma rejeição que o crente vai sofrer. Você vai ser maltratado e rejeitado, às vezes em níveis diferentes, às vezes de formas diferentes, é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, você pode sofrer uma perseguição que seja do tipo verbal, né? Jesus sofreu. Olha lá em Mateus 12. Olha essa blasfêmia contra Jesus, né? Que os líderes religiosos, assim, lá no Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, dizem, porque ouviram que Jesus estava curando, né, operando milagres, curando os enfermos. Olha o que os fariseus disseram de Jesus no versículo 24. Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Disseram isso de Jesus, né, na frente dele. Chamaram ele de endemoniado, que ele opera os milagres dele pelo poder do capeta. Olha só, é uma forma de perseguição que Jesus sofreu, uma perseguição que foi verbal, uma calúnia que ele sofreu. Mas também pode ser uma perseguição de uma forma de uma conspiração contra você, de pessoas falarem mal de você pelas costas, e intentarem o seu mal, planejarem o seu mal, como Jesus sofreu com Judas. Não é não? Olha lá, Mateus 26, 14. Então um dos 12 chamados Judas Iscariotes foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas fez tudo isso pelas costas de Jesus. Vendeu, né? Ofereceu, entregar Jesus por 30 moedas. E Jesus, lógico que Jesus sabia, né? Mas nesse sentido foi tudo pelas costas de Jesus. Judas planejou isso, né, nas costas de Jesus. E não só isso, mas pode ser também na forma física, né? Na forma física. Jesus, claro, sofreu isso no episódio da crucificação, né? O santo, perfeito, o Cordeiro Imaculado de Deus foi crucificado, né? Levou paulada, chicotada, a coroa de espinhos, tudo de ruim, todo tipo de agressão física
Jesus sofreu naquele momento. Nós vivemos numa realidade muito privilegiada, galera, muito. Por quê? Pelo menos até agora, a gente não corre esse tipo de perigo aqui no Brasil, né? De você, sabe, você pode até ser xingado, beleza, mas difícil. Você não pensa duas vezes antes de sair de casa com a Bíblia com medo de apanhar na rua. Graças a Deus, aqui na nossa realidade a gente não vive essas coisas, mas não é assim no mundo todo. Espalhado no mundo, muitas pessoas sofrem tortura, morte, né? Tortura, execução, por carregarem o Evangelho, por pregarem o Evangelho. E não só hoje. A história da igreja é marcada por uma perseguição violentíssima. Eu esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, mas se alguém se interessar, pesquisa depois no YouTube uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes, a pregação se chama A Reforma Protestante. Cara, que pregação sensacional. Ele faz um retrospecto desde a época de Atos, pós-Atos, né? Acaba Atos dos apóstolos, Jesus já ascendeu, os apóstolos já estão muito velhinhos morrendo. Cara, ele faz uma recapitulação de toda a história da igreja, que, lógico, os principais avivamentos eram marcados pelas principais perseguições. Né? Tá vendo? Isso não é, a gente não está aprendendo que isso é totalmente proporcional, diretamente proporcional. Ou seja, ele vai mostrando as principais da história, as piores perseguições marcadas pelos melhores e maiores e mais impactantes avivamentos, até chegar na primeira igreja presbiteriana no Brasil. Então ele faz uma linha do tempo assim super top. Quem tiver interessado, é muito importante para a gente ver que a nossa igreja, ela também está sustentada pelo sangue, né, dos mártires, né? Muito do que a gente tem hoje é devido à morte de várias pessoas, vários homens de fé. Estamos terminando, pessoal. Além dessas formas de perseguição, elas podem vir de fontes diferentes. A gente pode receber essa perseguição de forma socialmente, né, da sociedade, né? É marcado na história totalmente, às vezes o crente era cobrado mais imposto dele, ele tinha menos direitos, né? Então tem essa perseguição social. A gente também tem essa perseguição que pode ser religiosa. Isso é muito triste, galera, porque muitas vezes os nossos perseguidores, eles podem estar aqui dentro da igreja. Isso acontece. Lembra que eu falei na pregação que entre nós há pessoas que não são crentes? Mas que isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, a igreja está de portas abertas e a gente quer que todo mundo esteja aqui mesmo, mas é uma realidade que tem pessoas que não são crentes aqui, e pessoas que podem estar mal intentadas a nos atrapalhar, a nos prejudicar, a nos perseguir. Não foi assim com Jesus? Quem foram os principais perseguidores de Jesus? Os líderes religiosos da época, não é não? E era tanto uma perseguição religiosa como social, porque a gente sabe que os líderes religiosos da época, eles também tinham um poder, não só religioso, como um poder social, né? Mas pior, galera, essa perseguição, ela também pode vir da própria família, né? Ela pode ser uma perseguição familiar. Jesus não escondeu isso de ninguém. Olha o que ele falou lá em Mateus 10. Mateus 10, 35. Olha só. Jesus falando. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui não é paz no sentido que a gente está falando, tá? É a paz no sentido de satisfação para todos os lados, né? Tipo assim, não, tudo vai ficar bonitinho. Não, algumas coisas vão virar ao contrário. Olha o que ele vai dizer agora. Mateus 10, 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra, no sentido de que os atributos de Jesus nos crentes, eles vão ser impactantes a ponto de causar esse ódio ao mundo esse que pode estar dentro da sua casa. Está entendendo? E aqui na igreja, a gente tem testemunho de irmãos que, infelizmente,
sofrem isso do pai na própria casa. Isso é muito triste. Na verdade, não é triste. É só uma situação complicada, porque agora a gente vai ver que, na verdade, isso é um motivo para a gente alegrar, por alguns motivos. Né? Pensando aí em familiar, quem nunca, cara, quem nunca já ouviu de algum, sei lá, algum tio aí, algum parente, você virou homossexual, por acaso? Não se envolve mais com as mulheres? Né? Que crente já não passou por isso? Ou então, na escola, você ouve um professor falando, gente, vocês estão na era da informação. Nunca as pessoas tiveram tanta informação na história e agora você vai castrar a sua racionalidade se rendendo a Jesus, se prendendo a dogmas religiosos. É um tipo de perseguição que tem, né, que a gente vê aí, que muito comum, direto a gente ouve, não é não? Então, apesar de serem todas situações muito complicadas, né, chatas, assim dizendo, para nós, tem que ser motivo de alegria. Amém? Por alguns motivos. Vamos ler o restante, né, o versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, galera, por vários motivos, toda essa perseguição que a gente vai sofrer é motivo de alegria. Primeiro, porque confirma a nossa fé. Quando esses irmãos, né, que sofrem essa perseguição dentro de casa, por serem crentes, por irem à igreja, quando eles me contam isso, como é bom ver a fé deles sendo confirmada, sabe? É bom. Isso é testemunho para a nossa igreja. Nossa, aqui a gente não está com os crentes meia boca, não. Aqui está com um crente que está sendo perseguido, que está impactando, Isso é bom, confirma a fé dos nossos irmãos, fortalece a nossa igreja, a nossa comunidade. Não só isso, de confirmar a fé, mas de confirmar que a gente está seguindo os passos de Jesus e dos profetas que vieram antes de nós. E quando a gente está seguindo os passos deles, significa o quê? Que a gente está com o mesmo destino deles. Amém? E o destino é o quê? O reino dos céus, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Além de tudo isso, Deus é tão gracioso que ainda tem uma grande recompensa lá no final para aqueles que seguem esses passos de Jesus de perseguição. Tem uma recompensa para todos nós, que é o céu. E quando a gente estiver sofrendo essas coisas que agora a gente tem conhecimento que a gente vai sofrer, você não pode limitar a sua visão e olhar só para o agora, assim, nossa, que ruim, estou sofrendo. Não, olha para o eterno e fala, ô louco, Jesus também sofreu e eu estou indo para lá, estou indo para a glória com Ele. Amém? E aí a gente tem força para suportar tudo isso, né? Concluindo, olha o que o autor de Hebreus fala sobre Jesus, lá em Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha que interessante que o autor vai falar agora. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, assim como Jesus suportou a cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta de reconciliar toda a humanidade com Deus, e toda a humanidade com ela mesma, e viver na glória à direita do Pai, a gente também tem que ter essa motivação em mente, assim como Jesus, para que a gente também possa alegremente suportar essas tribulações, porque a gente sabe que a gente vai para a glória também, lá
com o nosso Pai. Amém? Ainda nesse sentido, só para concluir agora, Paulo dá para a gente mais um encorajamento, lá em 2 Coríntios 4,16, falando disso que a gente está falando. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Ou seja, as coisas espirituais, as coisas eternas. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Então, aqui nós concluímos as bem-aventuranças que iniciam o Sermão do Monte de Jesus. E galera, perdão a falta de criatividade, mas pela terceira vez seguida, eu vou concluir com as mesmas palavras. Se depois de tudo isso que vocês ouviram hoje, você olhou aí para dentro e pela glória de Deus teve os seus olhos abertos para o fato de que você não tem nada disso que a gente falou hoje, se por misericórdia Deus te mostrou isso que você não tem, fica tranquilo. Olha o que Jesus fala lá em Lucas 11:13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, se você viu agora aí que você não tem isso que a gente está falando, Deus não vai te deixar na mão. Ele não te revelou o que você tem e vai te deixar largado no mundo. Ao mesmo tempo que Ele te revela que você não tem e você não desempenha esses atributos, Ele também te oferece, de graça, o Espírito Santo. Pode pedir, hoje mesmo, que você conhecerá Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós idolatramos os nossos relacionamentos de amizade. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que a gente, com medo de perder alguns amigos, a gente é covarde na pregação do Teu Evangelho. Pai, nos perdoa, Pai, pelas vezes que fomos, assim, complacentes, né, com o pecado ao nosso redor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que fomos omissos com o pecado ao nosso redor. Pai, nos enche do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. E nos permita, Pai, nos ensina e nos faz ser pacificadores, assim como o Senhor foi, é e sempre será. Pai, nós queremos ser ministros verdadeiros, né, da Tua reconciliação, Pai. Nós não permite, Senhor, que o nosso pecado atrapalhe a gente de contar essa boa notícia da Tua reconciliação, da Tua misericórdia, da Tua paz para os outros, Senhor. Nesse mesmo Espírito, Senhor, nós também te pedimos, Pai, força, Senhor, para suportar a aversão que esse mundo tem com o Senhor e com os seus filhos. Pai, desenvolve em nós uma santidade que vai impactar, Pai, que vai chocar a sociedade, Senhor. Nós não queremos, Senhor, passar despercebido no meio do pecado, Pai. Mas nós queremos resplandecer a Tua luz, a Tua glória, aonde quer que a gente vá, Pai. E para isso a gente também precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa da Tua mão graciosa, nos moldando a Tua imagem. Ô Pai, nos dê uma consciência, assim como foi a de Jesus, uma consciência
do eterno, da eternidade, Senhor, para que nós possamos suportar todas as tribulações, todas as perseguições, assim como Jesus suportou, Pai, pensando na alegria que nos está prometida, que é viver na glória com o Senhor, Pai. Não nos faça ter medo e ter recuar perante a rejeição que a gente vai sofrer, Pai. Nos faça avançar, Pai, com o Evangelho, que é poderoso, vivo, eficaz. Nos usa, Senhor, para que teu reino avance. Não permita, Senhor, que a gente saia daqui e esqueça dessa palavra, Pai. Nos ajuda a ruminar e a meditar sobre isso durante a semana. Principalmente, Pai, nos momentos mais difíceis, nos momentos de tentação. Pai, nos lembra que nós somos seus filhos. Em nome de Jesus, amém.